Olá, eu sou a Carolina dos Santos, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, psicóloga em formação pela Universidade de São Francisco, sou guarda civil municipal há mais de 18 anos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta série de vídeos informativos. Ao longo desta série, apresentarei de forma resumida os principais módulos de um treinamento que desenvolvi e que atualmente ministro para diversos segmentos, desde lojas e equipes de atendimento até empresas de call center, organizações públicas e privadas. Serão ao todo 5 vídeos, cada um dedicado a um módulo específico do treinamento. O meu objetivo é apresentar os principais conceitos de cada tema, demonstrando sua importância para profissionais, líderes e equipes que desejam construir ambientes mais inclusivos, acolhedores e preparados para lidar com a diversidade humana. Antes de iniciarmos a apresentação do módulo 1, gostaria de compartilhar brevemente o que me trouxe até este tema. Minha trajetória profissional foi construída entre dois universos que, para mim, sempre estiveram profundamente conectados: o comportamento humano e a atuação em ambientes de alta pressão. Ao longo da minha carreira na segurança pública, vivenciei inúmeras situações em que a técnica operacional era fundamental. No entanto, percebi que, muitas vezes, o que realmente definia o desfecho de uma ocorrência não era apenas o procedimento aplicado, mas a capacidade de compreender pessoas, suas emoções, comportamentos, limitações, vulnerabilidades e diferentes formas de perceber o mundo. Foi essa inquietação que me levou a aprofundar os meus estudos em desenvolvimento humano, inteligência emocional e, atualmente, a minha graduação em psicologia. Recentemente, tive a honra de receber uma homenagem da Câmara Municipal de Amparo, sendo agraciada com o título de policial de destaque. Esse reconhecimento aconteceu após minha atuação em uma ocorrência envolvendo uma criança neuroatípica em situação de crise. Naquele momento, percebi de forma muito clara que o conhecimento sobre neurodiversidade, sobre comunicação empática e desescalonamento de crises pode transformar completamente uma intervenção. Mais do que aplicar técnicas de segurança, foi necessário construir vínculos, gerar confiança, reduzir estímulos estressores e estabelecer uma comunicação respeitosa e acolhedora. Por meio da escutativa, da empatia e da comunicação não violenta, foi possível conduzir a situação de forma segura para a criança, para a família e para toda a equipe envolvida. E essa experiência reforçou algo que hoje considero uma convicção profissional. Compreender a neurodiversidade não é apenas uma questão de inclusão, é uma competência essencial para qualquer pessoa que trabalha com seres humanos. Seja na educação, na saúde, nos recursos humanos, na liderança, no atendimento ao público ou na segurança pública. Cada vez mais encontraremos pessoas que percebem, processam informações e interagem com o mundo de maneiras diferentes. E quanto mais preparados estivermos para compreender essas diferenças, melhores serão os nossos relacionamentos, nossos atendimentos e nossos resultados. Nessa série de vídeos, vou compartilhar conceitos, reflexões e estratégias práticas que fazem parte desse trabalho que venho desenvolvendo ao longo dos anos. A cada vídeo apresentarei um módulo específico, trazendo uma visão geral dos temas abordados e da importância deles para as equipes, para os líderes e profissionais que desejam aprimorar suas relações e resultados por meio de uma abordagem mais humana e consciente. Meu convite é que você mantenha a mente aberta e esteja disposto a enxergar além dos rótulos. Antes de entrarmos nas técnicas de atendimento, é fundamental compreender um conceito que vem transformando a forma como enxergamos o comportamento humano: a neurodiversidade. Quando ouvimos falar em diversidade, geralmente pensamos em diferenças culturais, religiosas, étnicas ou sociais. No entanto, existe uma diversidade que nem sempre é visível aos olhos, mas que está presente em todos os ambientes da sociedade: a diversidade neurológica. É justamente sobre ela que vamos conversar neste vídeo. A neurodiversidade é um conceito que reconhece que os cérebros humanos não funcionam todos da mesma forma. Assim como existem diferentes características físicas, diferentes personalidades, diferentes formas de aprender, também existem diferentes maneiras de perceber o mundo, de processar informações, se comunicar e reagir aos estímulos do ambiente.
Durante muito tempo, a sociedade adotou uma visão limitada sobre essas diferenças. Qualquer funcionamento cerebral que fugisse do padrão considerado normal era visto exclusivamente sobre a perspectiva da doença, da deficiência ou da incapacidade. Hoje, graças ao avanço das pesquisas científicas e à ampliação do debate sobre inclusão, compreendemos que muitas dessas diferenças fazem parte da própria diversidade humana. O conceito de neurodiversidade surgiu na década de 1990 através da socióloga australiana Judy Singer, que propôs uma reflexão importante. E se, ao invés de enxergarmos determinadas condições neurológicas apenas como problemas a serem corrigidos, passássemos a reconhecê-las também como formas legítimas e naturais de funcionamento humano. Essa mudança de perspectiva não significa ignorar os desafios que muitas pessoas enfrentam. Pelo contrário, significa reconhecer que as dificuldades existem, mas que elas não definem a totalidade da pessoa. Cada indivíduo possui potencialidades, talentos e capacidade de formas únicas de contribuir para a sociedade. Para entender melhor essa mudança de visão, precisamos falar sobre dois modelos que influenciaram a forma como a sociedade lida com as diferenças humanas. O primeiro modelo é o modelo médico, que durante muitos anos predominou nas áreas da saúde, educação e até mesmo nas relações sociais. Nesse modelo, o foco está no déficit. A pergunta central costuma ser: o que essa pessoa tem de errado? A preocupação principal é identificar sintomas, limitações e formas de aproximar aquele indivíduo do padrão considerado esperado. Já no modelo social, propõe uma reflexão diferente. Em vez de perguntar apenas o que existe de diferente na pessoa, ele questiona quais barreiras estão sendo impostas pelo ambiente. A pergunta passa a ser: o que podemos fazer para que essa pessoa participe plenamente da sociedade? Nesse contexto, a responsabilidade pela inclusão deixa de ser exclusivamente do indivíduo e passa a ser compartilhada por todos. Essa mudança de olhar é extremamente importante, principalmente para profissionais que trabalham diretamente com pessoas. Quando compreendemos que diferentes formas de funcionamento cerebral fazem parte da diversidade humana, passamos a desenvolver abordagens mais eficazes, respeitosas e humanizadas. Nesse cenário, é importante conhecer alguns termos que são frequentemente utilizados. Uma pessoa neurotípica é aquela cujo desenvolvimento neurológico segue os padrões estabelecidos mais comuns da população. Isso significa que sua forma de processar informações, aprender, interagir socialmente e responder aos estímulos está dentro do que a sociedade considera esperado. Por outro lado, uma pessoa neurodivergente apresenta um funcionamento neurológico que difere desse padrão predominante. Essa diferença pode estar relacionada à condição como o transtorno do espectro autista, o TDAH, a dislexia, a descalculia, o TOC e diversas outras condições neurológicas. É importante destacar que ser neurodivergente não significa ser menos capaz. Significa apenas que a pessoa processa o mundo de maneira diferente. E diferença não é sinônimo de deficiência intelectual, falta de competência ou incapacidade. Entre as neurodivergências mais conhecidas está o transtorno do espectro autista, o TEA. Pessoas autistas podem apresentar diferenças na comunicação social, necessidade maior de previsibilidade, interesses específicos intensos e diferentes formas de processar estímulos sensoriais. Ao mesmo tempo, muitas demonstram elevada capacidade de concentração, atenção aos detalhes, honestidade, memória especializada e profundo conhecimento sobre temas de interesse. Outra condição bastante comum é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecida como TDAH. Embora muitas pessoas associem o TDAH apenas à distração, a realidade é muito mais complexa. Indivíduos com TDAH podem apresentar criatividade elevada, rapidez de raciocínio, capacidade de improvisação e pensamento inovador, além dos desafios relacionados à atenção e ao controle da impulsividade. Também encontramos pessoas com dislexia, que apresentam dificuldades específicas relacionadas à leitura e escrita, mas que frequentemente desenvolvem excelentes habilidades de pensamento visual, criatividade e resolução de problemas. Da mesma forma, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, o TOC,
podem enfrentar desafios relacionados a pensamentos intrusivos e comportamentos repetitivos, mas isso não significa que sejam incapazes de desenvolver uma vida produtiva, relacionamentos saudáveis e carreiras de sucesso. Infelizmente, apesar dos avanços científicos, ainda existem muitos mitos sobre a neurodivergência. Um dos mais comuns é acreditar que todas as pessoas autistas são iguais. Isso não é verdade. O próprio nome espectro demonstra que existe uma enorme diversidade de características, necessidades e habilidades dentro do autismo. Outro mito frequente é pensar que pessoas com TDAH são preguiçosas ou desinteressadas. Na realidade, elas podem apresentar grande capacidade de foco quando estão envolvidas em atividades que despertam seu interesse, fenômeno conhecido como hiperfoco. Também é comum ouvir que pessoas com dislexia possuem menor inteligência. Essa afirmação é completamente falsa. A dislexia não tem relação com a inteligência, mas sim com uma forma diferente de processar a linguagem escrita. Esses equívocos demonstram como a falta de conhecimento pode gerar preconceito, exclusão e sofrimento. Imagine crescer ouvindo constantemente que você é estranho, difícil, desatento, inadequado ou incapaz. Imagine ser julgado não por quem você é, mas pelas dificuldades que apresenta em determinados contextos. Essa é a realidade de muitas pessoas neurodivergentes. Por trás de inúmeros comportamentos existem histórias marcadas por rejeição, bullying, isolamento social, incompreensão e sofrimento emocional. Por isso, quando falamos sobre inclusão, não estamos falando apenas de acessibilidade ou cumprimento de leis. Estamos falando sobre dignidade humana. E é justamente aqui que este treinamento se conecta com a prática profissional. Independentemente da sua área de atuação, você lida com pessoas. E entre essas pessoas existem indivíduos neurodivergentes. Por isso, compreender a neurodiversidade deixou de ser apenas um diferencial profissional. Hoje, essa compreensão é uma competência essencial para quem deseja oferecer um atendimento mais seguro, mais eficiente e humanizado. Ao longo destes vídeos, dessa série de vídeos, você perceberá que pequenas mudanças na forma de comunicar, acolher e conduzir situações podem fazer uma enorme diferença nas experiências e na segurança das pessoas neurodivergentes. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste primeiro vídeo, é a seguinte: as diferenças neurológicas não são o problema. O problema surge quando não estamos preparados para compreendê-las. Quando ampliamos o nosso conhecimento, ampliamos nossa capacidade de acolher. Quando acolhemos melhor, reduzimos conflitos, fortalecemos vínculos e construímos ambientes mais seguros e humanos para todos. Porque inclusão não é favor, inclusão não é discurso, inclusão é respeito, é comportamento, é preparo. E é exatamente nessa jornada que iniciaremos juntos a partir de hoje. No próximo vídeo, vamos compreender por que a previsibilidade é uma das ferramentas mais importantes para o atendimento humanizado de pessoas neurodivergentes. Se você entender que este conteúdo pode contribuir para o desenvolvimento da sua equipe ou da sua organização, ficarei muito feliz em conversar com você. Ao final deste vídeo, deixarei meus contatos para que possamos trocar ideias e avaliar como esse treinamento pode auxiliar a sua equipe. Até o próximo vídeo.